Existe uma série de características relacionadas aos sensores que devem ser levadas em consideração na hora da seleção do instrumento mais indicado para uma dada aplicação. Existem duas características principais de dispositivos de entrada e saída: analógicos e digitais. Dispositivos analógicos utilizam sinais contínuos que variam em magnitude, como tensão, corrente ou resistência. Dispositivos digitais utilizam sinais discretos que têm apenas dois estados, como ligado, desligado, alto, baixo, 1 ou 0. Estes são adequados para aplicações que requerem controle ou monitoramento simples e discreto de variáveis de dois estados. Dispositivos de entrada e saída digitais têm várias vantagens. São mais baratos e simples do que dispositivos analógicos, mais confiáveis e robustos, menos afetados por ruídos e interferência, requerem menos cabeamento e calibração e se integram facilmente com o CLP, controlador lógico programável, usando módulos digitais padrão. Por outro lado, podem fornecer menos informação e resolução do que dispositivos analógicos, lidar apenas com processos simples e lineares, sem ajuste fino ou feedback, e ter flexibilidade e compatibilidade limitada com diferentes tipos de sensores e atuadores. Por outro lado, os analógicos são adequados para aplicações que existem medição ou controle preciso de variáveis que podem mudar continuamente, como temperatura, pressão, fluxo, velocidade ou nível. Esses dispositivos podem capturar ou produzir uma ampla gama de valores que correspondem aos fenômenos físicos e representam. Por exemplo, um sensor de temperatura analógico pode emitir uma tensão proporcional à temperatura que ele mede. Uma válvula analógica pode regular o fluxo de um fluido ajustando sua abertura. Embora dispositivos analógicos ofereçam informações mais precisas e detalhadas do que os dispositivos digitais, bem como mais flexibilidade e compatibilidade com diferentes tipos de sensores e atuadores, eles são mais caros e complexos. A sensibilidade é a razão entre o sinal de entrada e o sinal de saída e o sinal de entrada para um dado sensor ou transdutor. No caso de sensores analógicos, a sensibilidade está ligada à relação entre uma variação na grandeza e a variação na medida fornecida pelo instrumento. Ou seja, um sensor sensível é aquele que fornece uma variação na saída para uma pequena variação na grandeza medida. A sensibilidade indica quão responsivo que o sensor é às mudanças no que está sendo medido. Por exemplo, um sensor que mede temperatura e tem uma saída em tensão, a sensibilidade é nas constantes de tensão sobre, por exemplo, volts sobre Kelvin, e a sensibilidade é a inclinação da sua função de transferência. A análise de erro de um instrumento é uma tarefa desafiadora. Dificuldades surgem por muitas razões, especialmente pelas seguintes. O valor real geralmente é desconhecido. A leitura do instrumento pode conter erro aleatório, erro no sistema de medição, incluindo o erro do sensor, outros erros aleatórios que entram no sistema, como entradas de perturbações externas, que não podem ser determinadas exatamente. O erro pode ser uma função complexa, por exemplo, com muitas variáveis. A exatidão do instrumento é representada pelo pior nível de exatidão gerado dentro de sua faixa dinâmica em um ambiente de operação normal. A exatidão depende não apenas do hardware físico do instrumento, mas também de sua calibração, das condições de operações reais, potência, nível de sinal, carga, velocidade, das condições de operações projetadas, condições de operação para as quais o instrumento é projetado, condições normais e estáveis de operação, condições transitórias, deficiências na configuração do instrumento, outros componentes e sistemas aos quais o instrumento está conectado, entradas e perturbações externas indesejadas e assim por diante. A exatidão pode ser atribuída a uma leitura específica ou a um instrumento em geral. A exatidão da medida determina a proximidade do valor medido ao valor real. Ela depende não apenas da exatidão do instrumento, mas também do processo de medição e como os dados medidos são apresentados, comunicados, exibidos, armazenados e assim por diante. Precisão não é sinônimo de exatidão. A reprodutibilidade de uma leitura de instrumento determina a precisão do instrumento. Um instrumento que apresenta um alto erro de deslocamento pode ser capaz de ter uma alta precisão.
mesmo que a saída seja claramente imprecisa. Por exemplo, um relógio que indica muita precisão de incrementos de tempo, digamos nanosegundo mais próximo, se o tempo de referência estiver incorreto, as leituras estarão incorretas, mas mesmo que o relógio tenha uma precisão muito alta. Continuando o vídeo sobre as características dos sensores, uma outra característica é a linearidade. Ou mais corretamente, a não linearidade. Ela é uma medida da máxima divergência da saída de qualquer sensor a partir de uma linha reta especificada, aplicada ao gráfico dos pontos de dados de saída analógica do sensor versus o parâmetro de entrada que está sendo medido, chamado grandeza medida. Ou seja, a diferença entre o erro da medição em uma curva reta pelo valor que o sensor passa, que é a curva medida. Entre uma curva ideal e a curva medida. O alcance do sensor representa toda uma faixa de valores de entrada. O alcance de sensor refere-se ao intervalo de valores da grandeza que ele é capaz de medir ou detectar de maneira confiável e precisa. Ou seja, é um intervalo de valores dentro do qual o sensor pode operar efetivamente e fornecer leituras precisas. E aqui tem um exemplo do alcance de um sensor de presença. E por fim, uma das características de um instrumento de medição perfeito é que sua saída permaneça no valor medido, ou seja, sem oscilar ou ser afetado por efeitos ambientais e outros ruídos indesejáveis, a menos que a grandeza de medida mude. Isso é estabilidade, é relacionado com a flutuação de um sensor. Por exemplo, nesse gráfico vemos o valor de um sensor real no tempo e o valor que seria se ele fosse perfeito. Ou seja, ao longo do tempo é necessário a calibração desse sensor para que ele volte próximo ao sinal real.